Galera do canal, Graça e Paz, bem-vindo a mais um vídeo. Fazendo aqui um vídeo, eu editei um vídeo falando sobre o livro de Eusébio de Cesareia. Porém, eu usei o meu foninho para o áudio ficar melhor. Eu gravei um vídeo um dia com o foninho, ficou bom. E eu achei que ia dar certo. Um vídeo bacana. Muito conteúdo que eu coloquei. Mas pena que o meu fone não saiu o áudio. Então eu tô fazendo aqui outro vídeo, né? Com o mesmo assunto. E eu quero falar sobre uma indicação de um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Você que é um estudante da palavra, um pregador, né? E antes de nós falarmos sobre o livro, quero pedir você que nos ajude aí no canal, tá bom? Você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe o vídeo. Me ajude a fazer o canal crescer. Nós já chegamos a 104 pessoas, né? Se cada um aí compartilhar aí, conseguir 10 inscritos, nós conseguimos atingir 1000 inscritos. Esses 1000 inscritos vai nos dar condições de fazer lives ao vivo. Eu acredito que vai ser bom, tá bom? Deus abençoe. Esse livro aqui, Eusébio de Cesareia. Ao se estudar teologia, você vai estudar uma matéria chamada Eclesiologia. Vai falar sobre a igreja, história da igreja, doutrinas da igreja. Quase todos os livros que vai falar sobre a história da igreja, ele vai citar Eusébio de Cesareia. Porque Eusébio de Cesareia, depois da Bíblia, ele é o livro, o melhor documento de história da igreja primitiva. Eu tenho esse aqui, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. O meu é da editora Fonte Editorial. Se não me falha a memória, existem 3 editoras que publicou esse livro. Se não me engano, a CPAD também publicou o livro de Eusébio. A editora Paulus, ela editou a patrística inteirinha. Eu tinha a patrística em PDF, perdi meu telefone, mas a sorte é que eu salvei no PDF. PDF não. No cartão de memória. No meu pendrive, né? Sorte que eu salvei no pendrive e no meu computador. Então eu tenho a patrística em PDF salvo. Mas e o livro de Eusébio e também a Fonte Editorial, né? Esse livro aqui, ele não pode faltar numa biblioteca de um bom estudante da palavra de Deus, um bom pregador, um bom teólogo, aquele que procura entender o texto e o seu contexto dentro da própria história. Eusébio, ele vai narrar muita história sobre os cristãos, principalmente do primeiro século. Histórias emocionantes, por exemplo, como um homem chamado Abigaro. Se você tiver o Eusébio da editora Paulus, a tradução é um pouco diferente. Então ele chama esse rei de Abigar. Mas é a mesma coisa. Vai contar a história do apóstolo Judas Tadeu. Vai contar a história da igreja de Esmina. Policarpo, que foi o bispo da igreja de Esmina. Um dia eu estava pregando sobre Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Esmina. Eu fui estudar sobre a igreja de Esmina, fui entender sobre a igreja de Esmina. E através desse livro de Eusébio, né,
eu aprendi muito sobre a igreja de Esmirna e algo que me ensinou muito sobre a fé. Porque eu aprendi que a fé, ela me faz eu conquistar. A fé me livra, como Daniel da cova dos leões. A fé faz o mar vermelho se abrir. Eu aprendi que a fé me traz conquistas. Ao estudar a história da igreja, eu aprendi que a fé é muito mais do que conquista. É quando elas não acontecem, e mesmo assim, eu não abandono a fé. Quando estava lendo sobre a igreja de Esmirna, e Policarpo e várias pessoas, né, morreram, devorados por leões. Quando lá em Apocalipse fala assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Fui aprender por que eles se tornaram pobres. Que foi confiscado seus bens pelo imperador. E eles eram queimados vivos. Eusébio vai narrar o sofrimento da igreja primitiva. Ao ponto de eles apanharem de chicote. E havia algumas pontas no chicote. Eusébio conta que era normal, quando eles batiam e puxavam na barriga ali, você via as vísceras das pessoas. E eles apanharam injustiçadamente, perderam tudo, foram mortos, presos, devorados por leões, queimados em cruzes. E mesmo assim eles não largaram a fé. Então esse livro me ensinou muito que a fé, principalmente no Novo Testamento e dos nossos irmãos da igreja primitiva, que eles apanharam, sofreram e eles não abandonaram a fé em Jesus. Esse livro aqui é muito interessante, vai te ajudar muito, ele vai tratar muito sobre a história da igreja primitiva. Muito mesmo, muito. Alguns relatos, ele mesmo vai narrar na página 15. Deixa eu achar aqui. Página 15. Primeira página. Quando Eusébio vai falar sobre o propósito dessa obra. Palavras dele. É meu propósito consignar as sucessões dos santos apóstolos e dos tempos transcorridos desde o nosso Salvador até nós, o número e a magnitude dos feitos registrados pela história eclesiástica, e o número dos que nela se sobressaíram no governo, e a presidência das igrejas mais ilustres, assim como o número daqueles que em cada geração, de viva voz ou por escrito, foram embaixadores da palavra de Deus. E também quanto mais e quanto absorvidos pelo erro, e levando ao extremo suas fantasias, proclamaram publicamente a si mesmos, introdutores de um mal chamado, a saber, devastaram sem piedade, como lobos cruéis, o rebanho de Cristo. Então, Eusébio vai mostrar que o propósito dessa obra dele era contar a história, tanto daqueles que fizeram mal contra a igreja, quanto aqueles que levaram a sua fé, né? Tem última instância, vamos dizer assim. Então ele vai contar o registro histórico ali do primeiro século e vai ser muito bacana. Algumas coisas sobre Eusébio, né? Você vai encontrar aqui no finalzinho da página do livro aqui da capa. Eusébio, bispo de Cesareia, nasceu em cerca de 270 depois de Cristo e morreu no ano 339 depois de Cristo. A data do seu nascimento só pode ser inferida de sua obra, pois ele narra a perseguição dos cristãos sob Valeriano no ano 258 a 260, como sendo algo do passado, e os eventos seguintes como sendo contemporâneos aos seus. Esse livro aqui vai somar muito, né? Em poucas palavras, vai somar muito. Talvez você não venha concordar com todas as partes teológicas do livro,
Alguns dizem que Eusébio não acreditava na Trindade, porque foi chamado de semi-ariano, mas ele relata muito fielmente a história, e lindas histórias. Por exemplo, a história de Policarpo é muito linda, e outros, né? Então, tá aqui a minha indicação. É um ótimo livro para quem é estudante, pregador. Não tem como falar da história da igreja sem você ter uma história eclesiástica. Vai trazer muita edificação para você. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Indica o nosso canal. E deixe aí o seu comentário, tá bom? Deus abençoe a todos.